Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar nosso estudo aqui em Elamã, capítulo 5. Ontem a gente foi até o versículo 22, hoje a gente vai do 23 em diante aqui. O que aconteceu nos versículos anteriores? Nefe e Leí saíram para pregar o evangelho. Eles pregaram entre os nefitas, que se arrependeram, pregou aos lamanitas, que tinham invadido a cidade de Zaraela e outras cidades circunvizinhas, e agora eles foram lá para o território dos lamanitas, na terra de Nefe. E lá ele foi preso, os dois foram presos, colocados na prisão e ficou ali muitos dias padecendo fome, falta de alimento, e também não lhe davam água, tá bom? E aí então o versículo ele fecha vindo com os lamanitas, eram lamanitas e nefitas juntos, misturados, Eles vieram junto ali porque iriam matar Nefe e Leí nessa ocasião aqui. E aí então a gente acompanha a partir do versículo 23 aqui, o que aconteceu para que Nefe e Leí não fossem mortos. Aqui diz: e aconteceu que Leí e Nefe foram envoltos como que por fogo, de modo que não se atreveram a deitar-lhe as mãos, de medo de ser queimado. Não obstante, Nefe e Leí não se queimavam, e achava-se como se estivessem no meio do fogo, e não se queimavam. Então aqui o poder miraculoso de Deus fez com que em volta de Nefe e Leí ficasse uma coluna de fogo ali em volta. E os lamanitas ficaram atemorizados, tinham medo de pôr a mão neles e se queimar. Porém, Nefe e Leí não estavam se queimando. E quando viram que estavam envoltos por um pilar de fogo e que não os queimava, seu coração encheu-se de coragem, porque viram que os lamanitas não se atreviam a deitar-lhe as mãos. Tampouco ousava aproximar-se, permanecendo parado, como se tivessem ficado mudos de espanto. E aconteceu que Nefe e Leí começou a falar-lhes, dizendo: não temais, pois eis que foi Deus quem vos manifestou essa maravilha, mostrando-vos assim que não podeis deitar-nos as mãos e nos matar. Eis que quando ouviram essas palavras, a terra tremeu e fortemente, e as paredes da prisão foram sacudidas, como se estivesse prestes a ruir por terra. Mas eis que não caíram. E eis que o que se achavam na prisão eram lamanitas e dissidentes nefitas. Então, ali na verdade, tinha cerca mais ou menos de umas 300 pessoas, misturado entre os nefitas que haviam descendido, saído do meio dos nefitas e foram para os lamanitas, e tinha os lamanitas aqui também. Então eram umas 300 pessoas aqui vendo esse milagre aqui. Continuando, diz assim: e aconteceu que foram cobertos por uma nuvem de escuridão, e apoderou-se deles um grande temor. E aconteceu que se ouviu uma voz que parecia vir de cima das nuvens da escuridão, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, e não procureis mais destruir meus servos, os quais enviei para vos anunciar boas novas. Bom, então aqui eles estavam todos lá, e de repente uma nuvem de escuridão cobre eles, Acredito que é a mesma nuvem de escuridão como na época de Moisés, uma das 10 pragas era a escuridão. É uma escuridão tão densa, que parece um nevoeiro, assim, parece que dá até para pegar. É horrível, A gente já viu isso na escritura aqui. Bom, então eles estavam nessa circunstância, essa nuvem, deixando tudo preto, também impossibilitou eles, por mais que eles tivessem de medo, de fugir de Leí e Nefe ali. Bom, então eles estavam na escuridão, não conseguiriam fugir. E aconteceu que quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, perfeita e suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Bom, aqui eles estão descrevendo essa voz, que ouviu aqui, e eles vão entender qual voz é essa, o que a voz está dizendo. Mas é importante dizer que esse relato dessa voz é a mesma voz que a gente ouve lá em 3º Nefe 11, quando Deus apresenta o seu Filho Jesus Cristo. Continuando aqui, versículo 31 e em diante. E apesar da suavidade da voz, eis que a terra tremeu fortemente e as paredes da prisão tornaram a tremer, como se estivesse prestes a ruir por terra.
eis que a nuvem de escuridão que os havia coberto não se dissipou, e eis que novamente a voz se fez ouvir, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino, se aproxima. E não procureis mais destruir meus servos. E aconteceu que a terra tornou a tremer, e as paredes tornaram a estremecer de novo. E pela terceira vez se fez ouvir a voz, e disse palavras maravilhosas, que não podem ser proferidas pelo homem. E as paredes tornaram-se a estremecer, e a terra tremeu, como se estivesse prestes a fender-se. Bom, então aqui eles ouviram essa voz, e era uma voz perfeita, mansa, delicada, mas apesar da suavidez da voz, ela fazia, né, entrava até o âmago do coração ali, fazia tremer, fazia eles tremer, a terra tremer, as paredes tremer ali. Então veja o poder da voz aqui do Senhor sobre eles. Continuando aqui, versículo 34. E aconteceu que os lamanitas não podiam fugir, em virtude da nuvem de escuridão que os cobria, sim, e também ficaram imobilizados devido ao temor do temor que deles se apoderara. Ora, havia entre eles um nefita de nascimento, que já pertencera à igreja de Deus, mas havia se separado deles, né? Mais um dissidente aqui, que era membro da igreja, inclusive, e se separou, saiu fora ali do meio dos nefitas, e foi morar com os lamanitas, né? E como ele pertencia à igreja e agora estava fora, um dos termos usado no passado era chamado inativo, tá bom? Uma pessoa que não estava frequentando mais. Mas hoje em dia esse termo é chamado de não participantes, tá bom? Hoje é o termo que se usa esse. A pessoa não quer ir mais, ela não está participando das reuniões, das atividades, então é um não participante, tá bom? Então inativo, risca aí da sua lista. A gente não fala mais inativo, vamos falar não participantes. Essas mudanças vêm, né, nos manual, aí a gente aprende. Versículo 36 em diante aqui. Eles estão com a nuvem de escuridão e não conseguem fugir. E aqui diz: e aconteceu que ele se voltou, e eis que viu, através das nuvens de escuridão, o semblante de Nefe e Leí. E eis que brilhavam intensamente, como brilhantes, como semblantes de anjos. E viu que eles erguiam os olhos para o céu, e pareciam estar falando ou elevando a voz a algum ser que contemplava. E aconteceu que esse homem clamou à multidão que voltasse e olhasse. E eis que receberam forças para voltar e olhar, e viram a face de Nefe e Leí. E perguntaram ao homem: ora, o que significa tudo isso? Com quem conversam esses homens? As perguntas que eles estão fazendo aqui são perguntas realmente intuitivas, que eles querem aprender, não é um questionamento, eles querem realmente aprender aqui. Vamos lá, o versículo 39. Ora, o nome do homem era Aminadab. Aminadab era o membro, né, que não participante aqui das reuniões. Conversavam com os anjos de Deus. Ele está falando que Nefe e Leí estavam conversando com os anjos de Deus. E aconteceu que os lamanitas lhe perguntaram: o que faremos para que essa nuvem de escuridão que nos cobre seja removida? Essa é a melhor pergunta aqui, né? O que faremos? Ou seja, eles querem saber algo para eles tomar uma ação. O que eu posso fazer para que essa nuvem de escuridão saia, né, daqui? E aí, então, é ensinado por meio de Aminadab a eles, né? Respondeu dizendo: deveis arrepender-vos e clamar a vós, até que tenhais fé em Cristo, sobre quem vos ensinam alma a moleques de Zirão. E quando fizerdes isso, e a nuvem de escuridão que vos cobre será removida. Interessante que ele fala para eles orar até eles obterem fé em Cristo. Não é o inverso, eu tenho fé em Cristo e agora eu vou orar. Não, tem que orar e persistir na oração até que a fé alcance ali você. Esse é o objetivo aqui, né? Então, vamos lá, estou no versículo 42 em diante. E aconteceu que todos começaram a clamar a voz. A voz era de quem? A voz era do Pai, que fez tremer a terra ali.
Então era a voz do Pai chamando ao arrependimento. Então eles estão orando aqui a Deus, dizendo, clamam até que a nuvem de escuridão se dissipou. Então eles oraram tanto que a nuvem ela se dissipou. E agora vamos ver qual é a visão que eles vão ter depois da nuvem de escuridão ter saído. E aconteceu que quando olharam ao redor, viram que a nuvem de escuridão que os cobrira se dissipara. E eis que perceberam estar envoltos, sim, cada alma por um pilar de fogo. Né? Não só Nefe e Leí, mas todos ali estavam com um pilar de fogo ao redor. E Nefe e Leí achavam-se no meio deles, sim, e estavam envoltos, sim, como se estivesse no meio do fogo ardente. Contudo, não lhe causava dano, nem incendiava as paredes da prisão. Encheram-se daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. Eis que o Santo Espírito de Deus desceu sobre eles e penetrou-lhe o coração. E encheram-se como de fogo e puderam dizer palavras maravilhosas. Aqui, mais uma vez, né, após estarem cheios do Espírito Santo, ao orarem ao Senhor, eles falaram palavras maravilhosas. Isso significa que nós devemos orar também para ter o Espírito Santo e nos ajudar em nossas orações, tá bom? Continuando aqui, versículo 46 em diante. E aconteceu que ouviram a voz, sim, uma voz agradável, semelhante ao sussurro, dizendo, paz seja convosco em virtude de vossa fé em meu bem-amado, que era desde a fundação do mundo. Então, quando ouviram isso, levantaram os olhos e procuraram descobrir de onde vinha o som. E eis que viram os céus abertos, e os anjos desceram do céu e ministraram entre eles, cercando. Era cerca de 300 almas que viram e ouviram essas coisas, e foi-lhe ordenados que fossem e não se maravilhassem e nem duvidassem. Aqui, quando está ordenando eles aí, é a pregar o evangelho. Então tinha ali Nefe e Leí que já estavam pregando, e agora essas 300 pessoas aqui também vai sair para compartilhar o evangelho. E aconteceu que saíram e pregaram e anunciaram por todas as regiões circunvizinhas todas as coisas que tinham ouvido e visto, fazendo com que a maior parte dos lamanitas que se convencesse delas, em virtude da grandeza e das evidências que haviam recebido. E todos os que se convenceram abandonaram suas armas de guerra, como o seu ódio e tradições de seus pais. Último versículo aqui, o versículo 52, para nós finalizar o capítulo. E aconteceu que aconteceu que devolveram aos nefitas as terras de suas heranças. Então aqui dá para ver o poder da palavra, porque eles se converteram e agora eles devolvem as terras que eles tinham pegado ali dos nefitas. Não precisou ter uma guerra. Lembrando que Moronia, né, havia dito, nós foi até aqui, daqui a gente não consegue mais conquistar a cidade, porque o próprio povo de Nefe estava iníquo. Mas aqui a gente vê que com a pregação do evangelho, aqueles que se converteram, eles entregaram de volta a terra na mão dos nefitas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.